Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da indicação, né, do instrumento de medição para aplicação, né, de leitura, tomando como referência aí a característica da tolerância da peça, né? Ou seja, fazendo a indicação ali correta de acordo com o campo dimensional. Então, vamos fazer aqui um passo a passo, né? Vamos supor que a gente tem essa indicação aqui de um projeto de uma peça, o qual a tolerância dela é de 20 mais ou menos 2 centésimos de milímetro. E você tem um instrumento como esse aqui, né, um paquímetro, com resolução de 1/10 de milímetro, né? Ou seja, ele só consegue medir em intervalos de 1/10 de milímetro, né? A gente consegue identificar essa resolução com base na quantidade de divisões que tem aqui na escala móvel. Tem 10 divisões, então só pegar 1 milímetro e dividir por 10 que vai dar lá o 0,1, é 1/10 de milímetro. Então, beleza, então aqui tem 1/10 de milímetro, a resolução do instrumento, e a peça ela tem essa indicação de tolerância, 20 mais ou menos 2 centésimos. O que significa na prática? A peça ela vai poder variar conforme a interpretação de tolerância, né? Quando a gente diz que ela pode variar, o valor final dela, ela pode variar de 19,98 até 20,02. Né? De onde é que eu estou tirando essas informações? Da leitura aqui. Como ele é mais ou menos 2 centésimos, para a gente chegar aqui no afastamento mínimo, 19,98, é só pegar o valor nominal e, nesse caso, analisar o sinal, né, os sinais que estão ali indicativos, e, no caso, fazer a referência com o menor de forma algébrica, né? Então 20 menos 0,02, nesse caso aí vai dar o 19,98, beleza. E o 20,02 aqui em cima é só somar com 2 centésimos. No primeiro a gente subtraiu e agora a gente vai somar, né? 20 mais 0,02, que nesse caso aí vai dar 20,02. Pronto, beleza. Então, mínimo, ali indicado, e aqui o máximo. Então, qualquer valor dentro dessa faixa aqui de tolerância, essa peça pode variar tranquilamente, que ela vai ser aceitável, né? Independente de confiabilidade metrológica referente a os limites, né? Isso aí é um outro detalhe, a gente fala mais para frente. Então, só que aí vem uma pergunta, né? Um instrumento, quando você vai fazer a leitura dele, quantas vezes ele pode te dar uma informação referente a essa faixa dimensional, 19,98 a 20,02, dessa informação com precisão? Esse instrumento aqui, por exemplo, ele só consegue te dar um valor com precisão dentro daquela faixa. Que valor é esse? 20 milímetros. Ele não consegue te dar mais nenhum outro valor com precisão dentro daquela faixa. Por quê? Ele só mede a cada 1/10. Né? Então ele consegue medir 19,9. A próxima medida seria 20. E a próxima 20,1. E a gente viu que a faixa dimensional, levando em consideração o mínimo, que é 19,8, ou desculpa, 19,98, até 20,02, se a gente for observar aqui, o único valor que se enquadra é esse aqui, 20 milímetros, né, que seria o valor central. Se a gente pega o menor anterior, né, 19,9, ele está muito mais aqui à esquerda. Se a gente pega o próximo, 20,1, aqui a gente está falando de 20 milímetros e 1/10, aqui a gente está falando de 20 milímetros e 2 centésimos, ou seja, um valor bem menor, 20,02. Então 20,1 ele vai estar muito mais na frente. Então o único valor que ele te dá com precisão seria 20 milímetros. Então, teoricamente, para você ter certeza, né, que essa peça está dentro da tolerância, ela teria que realmente bater ali exatamente 20 milímetros. Né? Aqui no software, eu deixei essa peça aqui com 20 milímetros para a gente testar. Vou pegar aqui a referência dela. Olha, está aqui exatamente com 20. Né? Então, vou mover
E aqui fechando o instrumento, a gente vai ter exatamente essa indicação aí dos 20 milímetros, né? Ou seja, o 0 aqui da escala móvel está coincidindo exatamente com o traço aqui em cima, né? O 2, que representa 20 milímetros, né? 2 centímetros e 20 milímetros. Beleza. Se a gente fizer a indicação do valor máximo da peça, o valor máximo é 20,02. Né? Então, se a gente fizer essa indicação do valor máximo, a gente já não consegue ter essa mesma indicação. Vou fazer aqui a leitura. Pegou ali no ponto errado. 20,02, o valor da peça. Vou mover esse aqui. E vou colocar lá essa peça que está agora com 20,02. Mover ele e fechar ele exatamente lá no 20,02. Quando a gente vai ali para indicação ali da leitura, você consegue perceber que nenhum valor está coincidindo perfeitamente. Né? Nenhum valor está coincidindo ali perfeitamente. Por quê? Você não tem um afastamento indicativo ali na escala móvel que te dê essa base. Né? Ou seja, nenhum deles vai te dar essa base aí de visualização. Né? Logo, ela não consegue te dar com precisão nem 20,02, nem 19,98 ou qualquer outro valor dentro dessa faixa, exceto 20 milímetros. Então, a nível de confiabilidade, é um instrumento que ele não é indicado para esse tipo de leitura. Ele só te dá um valor, né? E aí você pergunta, então, qual seria o instrumento? Né? Você tem que fazer a interpretação da tolerância, pegando o campo dimensional. Então, a gente tem o mínimo, que é 19,98, ou melhor, o máximo, 20,02, menos o mínimo. Você faz esse cálculo levando em consideração o afastamento máximo e o mínimo para pegar o campo dimensional. O campo dimensional é de 4 centésimos de milímetro, ou seja, de 19,98 até 20,02 tem 4 centésimos. Você vai pegar esse 4 centésimos e dividir por 10. Isso na prática significa o seguinte: o instrumento que você vai utilizar com base nessa resolução, que aí tem uma indicação importante, a resolução mínima do instrumento, ele vai conseguir te dar pelo menos 10 valores dentro daquela faixa. Pelo menos 10 valores. Então, 0,04 dividido por 10, 0,04 dividido por 10, vai dar exatamente 0,004. Ou seja, a gente precisaria de um instrumento com resolução de 4 milésimos de milímetro. Aí você diz, poxa, mas eu não encontro nenhum instrumento com 4 milésimos de milímetro. Essa aí é a resolução mínima. Se você teoricamente tivesse um instrumento com essa resolução, você conseguiria, dentro daquela faixa dimensional aqui indicada, você conseguiria ter 10 medidas que você iria ler no instrumento. Exemplo, esse que a gente utilizou com a resolução de 1/10, a gente conseguiria quantas leituras? Apenas uma. Né? Então, se a gente utilizasse um instrumento com a resolução de 4 milésimos, a gente iria conseguir pelo menos 10 leituras, como eu disse, o mínimo. E aí, voltando ao questionamento, mas eu não tenho nenhum com 4 milésimos. Isso aí é o mínimo. Né? Tem instrumentos que têm resolução de 2 milésimos e o mais comum, resolução milesimal. Né? Então, aí você poderia escolher para fazer a leitura aqui específica, mas sabendo que o mínimo seria esse aqui com 4 milésimos de milímetro para fazer a indicação ali da leitura. Né? Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal todos os dias.